Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Marco Batalha, escrito e narrado por Peter Turguniev. A fraude do estudo da OMS sobre a cloroquina. Alguns dias atrás, você deve ter visto claramente em todos os jornais da mídia tradicional, televisão, jornal, tudo, a notícia: a OMS cancelou todos os estudos sobre a cloroquina. Cancelou porque foi publicado um estudo na Lancet, uma importante revista científica, feito com um total de 96 mil pacientes, portanto uma amostra significativa, pacientes de vários hospitais, que indicava que a cloroquina não apenas não tinha efeito contra o vírus, como aumentava o risco de arritmia cardíaca, ou seja, esse estudo apontava que o remédio poderia fazer mal. A OMS imediatamente interrompeu todas as suas pesquisas e recomendações de uso da cloroquina. Veja, é estranho isso, porque é verdade que ainda há questionamento sobre se a cloroquina, ou sua forma mais comum, a hidroxicloroquina, teria realmente eficácia para combater o vírus do PCC, o vírus do Partido Comunista Chinês. Existem inúmeros estudos que têm resultados positivos, mas todos são considerados insuficientes até esse momento pela academia de ciência mainstream. Mas eu nem vou entrar nesse mérito, tá? Porque, por outro lado, a segurança do remédio é clara e conhecida. Ele é usado há 70 anos para diversas doenças, malária, lúpus, zika. E embora tenha efeitos colaterais conhecidos, são leves e raros. Efeito colateral todo remédio tem, mas esse é tão seguro que é usado em pacientes crônicos. Por anos a fio o cara toma cloroquina. Grávidas podem tomar cloroquina. Como esse estudo pode ter chegado nessa conclusão de que faz mal? Bom, o fato é que naquela ocasião a conclusão do estudo é clara, mostra não apenas que não ajuda em nada contra o vírus, como pode causar arritmia. Imediatamente vários países seguiram a OMS e também pararam todos os estudos devido a esse risco e passaram a não recomendar mais o remédio. E veja, parar uma pesquisa não é uma coisa simples. Você para de acompanhar os pacientes, não dá para retomar depois a pesquisa. Basicamente você perde o trabalho feito, pelo menos naquela etapa, e tem que retomar tudo de novo. Ou seja, parecia que a cloroquina estava condenada a ser descartada. E provavelmente, se isso tivesse acontecido, digamos, há 10 anos atrás, provavelmente seria isso mesmo. Mas vivemos na era da informação descentralizada. Alguns estudiosos resolveram dar uma olhada nesse tal estudo com um pouco mais de cuidado. Afinal, é uma decisão importante condenar um remédio que, até o momento, é o único que mostra ser levemente promissor, é um remédio usado com segurança há mais de 70 anos. O estudo parecia realmente impressionante, uma base de dados de 96 mil pacientes de hospitais de todo o mundo. Mesmo não sendo um estudo duplo cego ou coisa e tal, apenas um estudo observacional, exatamente, diga-se de passagem, o tipo de estudo que não servia para comprovar que a cloroquina funciona, mas aparentemente estudos desse tipo servem para provar que não funciona por algum motivo. A primeira coisa que chamou a atenção foram falhas metodológicas claras. No final das contas, refazendo as contas da forma correta, os resultados não eram significativos para provar nada quanto à arritmia. O que, aliás, era de se esperar, como eu disse, já repetimos várias vezes aqui, o remédio é conhecido, é usado com segurança há mais de 70 anos. Essa primeira retratação é a que se refere a alguns youtubers alarmistas que insistem em dizer: apesar da retratação quanto à arritmia, o estudo ainda prova que cloroquina não funciona. Pois bem, eu quero ver como é que eles vão falar sobre o que vai seguir agora. Porque daí ficou a curiosidade nesse pessoal que fez essa revisão do estudo, como é que o pessoal que fez o estudo conseguiu juntar dados de 96 mil pacientes? Bem, eles usaram um banco de dados de uma empresa chamada Surgisphere, uma empresa americana que dizia ter dados de hospitais do mundo todo. A curiosidade aumentou quando ninguém ouviu falar dessa empresa e não conseguiu encontrar tal empresa. Você digitava o site indicado por ela e caía numa página de criptomoedas. Mas por outros caminhos chegaram nos responsáveis. O chefe da empresa era um autor de ficção científica, sem nenhum background em medicina. A executiva de marketing da empresa era uma modelo erótica. A empresa tinha outros 3 funcionários apenas e não conseguiu demonstrar nenhum contrato com nenhum hospital para ter dado de lugar nenhum. O pior vem aí, eles começaram a verificar os dados do tal banco de dados maravilhoso de 96 mil pacientes e nada batia com nada. A conclusão é óbvia, a empresa é uma empresa de trapaça, de scam, montou dados falsificados. A fraude é tão óbvia que o estudo não foi apenas retratado, ele foi despublicado. Se fosse apenas o erro quanto à significância da arritmia,
o estudo teria sido retratado, o que quer dizer substituído por outra versão. Não, ele foi totalmente retirado. Isso não é comum de acontecer. Lógico, você não viu nada dessas informações publicado tão massivamente e explicado nesse grau de detalhe na mídia brasileira, e você sabe por quê. A mídia, por algum motivo, está na oposição à cloroquina, assim como vários partidos políticos por aí, na verdade não só aqui em Banânia, como no mundo todo. Realmente está fora do meu conhecimento o porquê de existir uma oposição a um remédio, mas parece que existe, e uma oposição forte. Há coisa de um mês atrás, uma equipe de médicos do Amazonas tentou fazer um estudo que, por algum motivo, dava superdosagens absurdas de cloroquina a pacientes. Isso levou alguns deles a terem complicações cardíacas. Depois, da mesma forma, saiu em todos os jornais, antes da pesquisa ser publicada. Pesquisa com cloroquina foi interrompida devido a pacientes terem complicações cardíacas. A questão é, o que eles estavam querendo provar ao darem superdose do remédio ao paciente? As doses seguras são conhecidas. Se a ideia era provar se o remédio funcionava ou não, deveriam ter dado as doses recomendadas, o protocolo usado. Só há uma explicação para esse estudo. Alguém queria produzir resultados negativos contra a cloroquina. Ou isso, ou o cara é um maluco completo. Aliás, eu gostaria muito de saber como é que está a investigação sobre essa quadrilha, porque, sinceramente, isso para mim é um crime. Espero que os pacientes que passaram por isso processem o cara até as cuecas da 5ª geração da família dele. Mas o que me impressionou nesse episódio da Lancet, da OMS, que a pesquisa que desmascarou esse estudo foi feita por outros médicos e curiosos na internet. Não foi uma pesquisa muito elaborada, foi fácil de fazer. Alguns dias buscando o site, tentando falar com os caras. Ninguém na Lancet se preocupou com isso. Publicaram um artigo que de científico não tem nada, uma fraude, literalmente, sem uma mínima revisão do material. Pior, na OMS ninguém checou isso antes de tomar uma decisão drástica de cancelar todos os estudos com cloroquina. Não pareceu curioso a ninguém que um remédio usado há 70 anos por milhares de pessoas e cujos efeitos colaterais são mínimos e conhecidos, e assim do nada passou a ser perigoso nesse estudo? Olha, existem duas possibilidades aí. A Lancet e a OMS fazem parte da oposição ao remédio, torcem contra o remédio e, ao verem um estudo que ia tão direitinho ao encontro dos objetivos deles, nem leram direito o estudo e já aprovaram. Sim, um absurdo que só mostra que a OMS tem que acabar. A Lancet certamente sofreu uma mácula em sua marca. Se esse artigo era uma fraude e foi publicado, quantos outros artigos ali também são fraude? Talvez simplesmente não tenham despertado a curiosidade de ninguém de fora para investigar. Sinceramente, a partir desse ponto, qualquer artigo publicado ali passa a ser suspeito na minha cabeça. Mas por incrível que pareça, essa opção é a menos pior, porque a alternativa a isso é que eles sabiam desde o início que o estudo era uma fraude e publicaram mesmo assim. Justamente porque essa oposição ao remédio não é apenas um sentimento disperso na cabeça de algumas pessoas, é algo mais sério, uma coisa organizada que planejou tudo isso. E eles estão nesse esquema de quem quer que seja que começou essa palhaçada. Veja, eu não sou fã de teorias da conspiração, acho a primeira possibilidade mais provável. Claramente existe tal oposição ao remédio, mas não como um grupo organizado de pessoas, mas sim como um grupo disperso de pessoas que por algum motivo torce contra o remédio, quer que ele não funcione. Como já disse, me foge o motivo de haver tal oposição a remédio. Por outro lado, veja, o fato de ter uma torcida pelo remédio é plenamente compreensível. Todos queremos mais remédios, todos enfrentamos o fato de que podemos pegar o vírus do PCC em algum momento e seria ótimo que houvesse um remédio. De fato, torcida por remédio é a coisa mais natural no mundo. Agora, oposição a remédio, pessoas que ativamente ficam contra um remédio, ou mais ainda, pessoas que tentaram ativamente sabotar o remédio, como a gente viu nesse caso. Realmente fico me perguntando por que existe tal coisa. Veja, eu entendo que não há garantia que o remédio funcione para esse vírus, mas existem várias indicações de que funciona sim. Então existe motivo para usar, nem que seja no vai que funciona. E não existe motivo para não usar, porque o remédio é seguro, é usado há mais de 70 anos. Pessoas que claramente torcem contra devem ter um motivo não médico. Ah, mas vai dar falsa esperança para as pessoas. Cara, a gente está no meio de uma pandemia, um monte de gente depressiva ficando em casa obsessivamente. Esperança é uma coisa boa em qualquer situação. Nessa situação é até um ponto positivo para o remédio. Na boa, até efeito placebo
placebo tá valendo. Se funcionar, meu amigo, por que não? E se não funcionar, não tem risco nenhum. Não sei por que essa oposição ao remédio existe. Se você faz parte da oposição ao remédio, por favor me esclareça o ponto nos comentários. Mas eu consigo imaginar apenas 3 hipóteses. A primeira é a ligação com o Homem-Laranja Mau e Bulbasauro. Ambos advogaram a favor desse remédio e, como tem uma oposição política feroz, agressiva, embora pequena, talvez por pura associação, essa oposição passou também a ser feita contra o remédio. Me parece a coisa mais idiota do mundo, mas a idiotice média das pessoas na esquerda nunca deixa de me surpreender. Outro dia, um editor da Lancet, uma revista médica, em um editorial fez várias críticas a Bulbasauro. Críticas que claramente foram alimentadas com informações de esquerdistas. Ele nunca se preocupou em entender o que realmente está acontecendo aqui em Banânia, ouvir o outro lado. Deixou claro seu alinhamento político. A segunda hipótese é a indústria farmacêutica. Uma epidemia como essa é uma oportunidade de ouro comercialmente. O laboratório que gerar uma vacina ou uma droga eficiente contra o vírus do PCC vai fazer bilhões de dólares da noite para o dia. E tem muita gente querendo ganhar esse prêmio aí. Se do nada aparece uma pílulazinha velha, sem patente nenhuma, barata de fabricar e resolve o problema, daí é um banho de água fria no sonho dessa galera. O documentário Plandemic claramente segue nesse sentido, embora eu tenha que confessar que eu tenho algumas reservas quanto a esse documentário. A terceira hipótese são as pessoas que torcem pela doença em si. Ou seja, querem que a doença aconteça por muito mais tempo e mate mais gente. Lógico, um remédio que cure não é algo bom nesse caso. Agora, por que as pessoas querem que a doença vença? Bem, tem gente nessa pandemia que sinceramente parece estar fazendo uma expiação social, querendo que a sociedade pague penitência. Isso acontece com algumas pessoas, é muito engraçado, elas se sentem tão más, tão pecadoras, que querem sofrer para pagar por seus pecados. Isso é a expiação. Isso, quando é um indivíduo fazendo, é belo e moral, acho super justo. O problema é quando você acha que a sociedade como um todo pecou e que todo mundo tem que fazer expiação junto com você. Independente da sua visão, eu não compactuo com o coletivismo. Mas não é só essa hipótese. Tem muita gente que gosta da pandemia. Por exemplo, funcionários públicos podem ficar em casa. Algumas vezes nem precisam trabalhar, recebendo normalmente. Certamente tem muita gente por aí que não quer mesmo que isso acabe. Políticos querem fazer compras sem licitação. Quanto mais tempo durar isso, melhor. Políticos de oposição querem mesmo que a economia quebre totalmente, porque assim conseguem ganhar eleições mais facilmente no futuro. Enfim. Infelizmente, nesse momento tem um monte de gente que é pró-vírus e, lógico, oposição a remédio. Seja lá qual dos motivos for, eu não tenho ideia qual dos 3 que é, tal oposição é capaz de atos bastante pesados. Felizmente, a informação descentralizada expõe com facilidade esses estudos fraudados. As ferramentas do indivíduo estão cada vez mais poderosas, grupos hierárquicos governamentais ou políticos com objetivos nefastos terão cada vez menos possibilidade de prosperar. Não acho que esse foi o último ataque. Esse pessoal não vai dar o braço a torcer. Felizmente, com a doença acabando, resta muito pouca relevância nisso tudo. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!